Nós estamos começando hoje mais uma série de estudos bíblicos e esta semana queremos convidar você, também a sua família, para crescermos juntos no conhecimento da palavra do Senhor, o nosso Deus. Com a pandemia do novo coronavírus, surgiram muitos desafios. Alguns desafios já existiam e faziam parte da nossa vida e foram amplificados. Aumentaram esses desafios. E a pandemia trouxe novos desafios para nós também, principalmente por causa do isolamento social, porque a campanha das autoridades é exatamente fique em casa, e a consequente crise financeira também. A Bíblia, ela é o nosso recurso seguro, a nossa fonte segura de orientação em momentos assim. Aliás, sempre. Mas ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, quando estamos vivendo crises, momentos difíceis, circunstâncias adversas. Durante esta semana, eu convido você para nós caminharmos juntos durante esta pequena série de estudos da Palavra de Deus, falando sobre um pouco mais dos desafios, os vários desafios que temos que enfrentar e vencer por causa dessa pandemia. Hoje eu quero chamar a sua atenção para o desafio enorme que temos de lutarmos e vencermos o consumismo. O que é isto e o que a Bíblia tem a dizer a nós sobre o consumismo? Mas antes, é importante nós estarmos baseados na Bíblia, a Palavra de Deus. E então eu quero convidar você agora para abrir aí a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 30. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Preste muita atenção, porque são versículos claros e há aqui uma verdade tremenda de Deus para abençoar, fortalecer e preparar a cada um de nós para estarmos lidando com os desafios cotidianos durante esta pandemia. Provérbios 30, versículos 8 e 9. Aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus diz: Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Veja que interessante. Provérbios é um livro cheio de sabedoria, de conselhos, principalmente do rei Salomão. Tornou-se Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Em outras, poderíamos então afirmar que são conselhos de sabedoria que Deus tem para nós. No particular aqui, o texto que nós estamos trazendo hoje, ele traz uma oração, ou melhor, um desejo expresso pelo sábio de uma maneira extraordinária. Ele diz: eu não quero nem ser muito rico e nem ser muito pobre, porque ser muito rico será um problema para o meu relacionamento com Deus. Ser muito pobre também será um problema para o meu relacionamento com Deus. Então ele diz que o Senhor possa me dar apenas aquilo que eu preciso, aquilo que o Senhor sabe que eu preciso. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada é assim, ela é um instrumento de Deus que o tempo todo está dando direção à nossa vida como crentes. A Bíblia é como uma bússola que aponta a direção, que aponta o caminho, para nós não errarmos, para não tropeçarmos, para não cairmos. E hoje nós vivemos uma sociedade em todo o mundo cuja identidade está de acordo com aquilo que as pessoas possuem. Vivemos hoje no mundo, infelizmente, a máxima de que ter alguma coisa é muito mais importante do que ser. Por isso as pessoas estão avaliando os outros por causa do carro que usam, por causa do telefone celular que usam, por causa da casa que a pessoa possui, os diplomas, as viagens que a pessoa consegue realizar pelo mundo. Estamos sendo avaliados por estas razões, mas a Bíblia chama a nossa atenção e diz que esse é um risco, é um perigo muito grande. Então, nessa nossa sociedade tão consumista, o que a Bíblia tem para aconselhar o povo de Deus, aconselhar a mim e a você também? Bom, esse é um desafio que nós temos que enfrentar. Esse excesso de individualismo, esse excesso de
consumismo que reflete naturalmente o mundo capitalista e materialista que nós estamos vivendo. E eu poderia acrescentar uma outra palavra importante aqui, narcisismo, que é esse excesso de amor próprio, esse excesso de autoestima que está levando as pessoas ao orgulho, vaidade, egoísmo e tantos outros pecados como a arrogância e a prepotência. Eu creio que, infelizmente, a sociedade vai pagar um alto preço até que as pessoas consigam descobrir que os bens materiais, que as posses, que as coisas, que a posição social, que o sucesso humano, nada disso consegue trazer felicidade. Nada disso consegue preencher o vazio interior do ser humano. Algo que só Deus pode fazer na pessoa do Senhor Jesus. Todos ficarão ricos, todos terão muitas coisas, vão consumir em excesso, vão comprar muitas coisas, mas permanecerão tristes, permanecerão infelizes, porque a felicidade não está nas coisas, não está no consumo exagerado, excessivo. E as pessoas estão caindo nessa armadilha, nessa cilada de Satanás. É algo desnecessário. As pessoas estão consumindo de maneira compulsiva, gastando desmedidamente. São compras descontroladas, desnecessárias, algo que é doentio e que precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Por quê? Porque esse perigo do consumismo é gigantesco. Muitas pessoas ao redor do mundo já estão escravizadas a isto. Há poucos dias conversava com um jovem e ele estava dizendo: pastor, eu sempre sofri do mal do consumismo, mas neste período da pandemia, do isolamento social, eu fico em casa o dia todo pensando, não consigo controlar, estou comprando várias coisas, inclusive coisas que eu não preciso, e eu estou com medo porque daqui a pouco eu vou estourar o meu cartão de crédito. Veja bem, eu não estou contando aqui uma fábula, não é uma história absurda. Pelo contrário, infelizmente, tem sido a realidade na vida de muitas pessoas. E a Bíblia chama a nossa atenção e diz: cuidado, cuidado, porque o consumismo, ele é pecado. As grandes empresas e o comércio, de modo geral, estão usando todos os dias a mídia para enganar você. Para vender aquilo que é essencial, mas também, claro, para vender, obrigar você a comprar aquilo que é desnecessário, aquilo que é supérfluo, aquilo que você de fato não precisa e a sua família também. Eu estou lembrando aqui, no início da pandemia, do isolamento social, eu tenho algumas pessoas da minha família que moram nos Estados Unidos e eles disseram que quando iam ao supermercado estavam faltando vários itens, várias mercadorias, algumas prateleiras estavam vazias, porque as pessoas estavam comprando absurdos, estavam enchendo as suas casas, as suas prateleiras, num movimento insano. É um consumismo doentio, excessivo e exagerado e que traz terríveis e sérias consequências. Mas eu quero terminar o nosso estudo bíblico de hoje, quando estamos falando sobre o perigo, os males do consumismo, deixando com você alguns conselhos bíblicos, alguns conselhos da palavra de Deus para você lidar com esse problema e vencer esse problema que está tirando a paz e a felicidade de muitas pessoas. Primeiro, não desperdice. O povo de Israel, quando estava no deserto, comia o maná que Deus enviava a cada dia. Os discípulos recolheram e guardaram o que sobrou na multiplicação dos pães e peixes. Eu aprendi com os meus pais, desde muito cedo, que jogar comida fora é desperdício e também é um pecado. Principalmente considerando que muitas pessoas não têm o mínimo para se alimentar e milhões de pessoas estão passando fome em todo o mundo. Então, o meu primeiro conselho: não desperdice. Segundo, para vencer o mal do consumismo, apenas compre o essencial, ou seja, evite comprar aquilo que você não precisa. Evite comprar aquilo que você não vai usar. Evite aquilo que nós chamamos de supérfluo.
Terceiro conselho: nunca compre além das suas possibilidades. O que é isso? Você precisa ter um orçamento, saber quanto você ganha para comprar e gastar somente aquilo que o seu dinheiro consegue pagar. Cuidado! O consumismo leva a pessoa a assumir dívidas além das suas possibilidades e depois acabam caindo num buraco sem fundo. Em quarto e último lugar, evite as dívidas e procure fazer um investimento seguro, guardar algum dinheiro, ter uma caderneta de poupança ou algo parecido. Por quê? Porque você precisa estar preparado, como a Bíblia ensina, né? Aconteceu com José do Egito, 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras. Quando você tem muito dinheiro nas mãos, cuidado, o mal do consumismo pode levar você para o fundo do poço. Amanhã nós vamos continuar com este tema, com esta série de estudos bíblicos. Hoje falamos sobre o consumismo e amanhã vamos trazer um outro problema, um outro mal, uma outra luta tremenda que as pessoas estão enfrentando, principalmente agora por causa da pandemia. Até amanhã, Deus abençoe você e a sua família também.